45. Shadesmar. Yelignar, chamado de Ventomales, era um dos que podiam falar como um homem, embora frequentemente sua voz fosse acompanhada pelos gemidos daqueles que consumira. Os desfeitos são obviamente invenções do folclore. Curiosamente, a maioria deles não era considerada indivíduos, mas sim personificações de tipos de destruição. Essa citação é de Traxile, linha 33, considerada uma fonte primária, embora eu duvide que seja autêntica. Eles são extremamente acolhedores, esses parchemanos selvagens, leu Shallan. Era novamente a narrativa do rei Gavilar, registrada 1 ano antes do seu assassinato. Agora faz quase 5 meses desde o nosso primeiro encontro. Dalinar continua a me pressionar para voltar à nossa terra natal, insistindo que a expedição se alongou demais. Os parchemanos prometeram que me levariam em uma caçada através de uma fera de casco grande que chamam de Ulu Masvara, o que minhas eruditas dizem que pode ser traduzido basicamente como monstro dos abismos. Se suas descrições estão corretas, essas criaturas têm grandes gemas coração e a cabeça de uma delas seria um troféu deveras impressionante. Eles também mencionam seus terríveis deuses e achamos que podem estar se referindo a vários grandes carapaças de abismo particularmente grandes. Estamos impressionados por encontrar religião entre esses parchemanos. A crescente evidência de uma sociedade parchemana completa, com civilização, cultura e um idioma único, é impressionante. Meus guarda-tempos começaram a chamar essas pessoas de parchendianos. É óbvio que esse grupo é muito diferente dos nossos criados parchemanos comuns e podem até mesmo não ser da mesma raça, apesar dos padrões de pele. Talvez sejam primos distantes, tão diferentes dos parchemanos comuns, como cães machados aletianos são da raça selaiana. Os parchendianos viram nossos servos e ficaram confusos. Onde está a música deles? Claude me pergunta com frequência. Eu não sei o que isso significa, mas nossos servos não reagem aos parchendianos de nenhuma maneira e não mostram interesse em imitá-los. Isso é tranquilizador. A pergunta sobre música talvez tenha a ver com o fato de os parchendianos estarem frequentemente cantarolando e entoando. Eles têm uma habilidade impressionante de fazer música em conjunto. Juro que deixei um parchendiano cantando consigo mesmo e logo depois passei por outro fora do alcance da voz do primeiro, mas cantando a mesmíssima música, extremamente similar ao outro em ritmo, melodia e letra. Seu instrumento favorito é o tambor. Eles são feitos de modo primitivo, com impressões digitais de tinta marcando as laterais. Isso combina com os seus edifícios simples que eles constroem de creme e pedra. Eles constroem nas formações rochosas semelhantes a crateras, aqui da borda das planícies quebradas. Perguntei a Claude se eles se preocupam com grandes tormentas, mas ele apenas deu uma gargalhada. Por que nos preocuparmos? Se os edifícios forem varridos pelo vento, podemos construí-los de novo, não podemos? Do outro lado da saleta, o livro de Jasna farfalhou quando ela virou uma página. Shallan deixou de lado seu próprio volume, depois repassou os livros sobre a mesa. Com seu treinamento em filosofia encerrado por enquanto, ela havia retornado ao estudo do assassinato do rei Gavilar. Ela puxou cuidadosamente um pequeno volume do fundo da pilha, um registro ditado pelo guarda-tempo Matem, um dos eruditos que havia acompanhado o rei. Shallan folheou as páginas, buscando uma passagem específica. Era uma descrição da primeira expedição de caça parchendiana que haviam encontrado. Aconteceu depois que nos instalamos às margens de um rio profundo em uma área de vegetação espessa. Era um local ideal para um acampamento de longo termo, já que as densas árvores de sabugalha nos protegiam contra ventos da grande tormenta e a garganta do rio eliminava os riscos de inundações. Sua Majestade sabiamente seguiu meu conselho, enviando grupos de batedores tanto rio acima quanto rio abaixo. A expedição de batedores do Grão-Príncipe Dalinar foi a primeira a encontrar os estranhos e indomados parchemanos. Quando ele voltou ao acampamento com sua história, eu, como muitos outros, recusei-me a acreditar nas suas alegações. Certamente o Lubinobre Dalinar havia simplesmente cruzado com os servos parchemanos de outra expedição como a nossa.
Quando eles visitaram nosso acampamento no dia seguinte, sua realidade não pôde mais ser negada. Eram 10, definitivamente parchemanos, mas maiores do que aqueles com que estamos familiarizados. Alguns tinham uma pele com marcas pretas e vermelhas, e outros com marcas brancas e vermelhas, como é mais comum em Aletkar. Carregavam armas magníficas, o aço brilhante marcado com entalhes complexos, mas vestiam roupas simples de tecido narbim trançado. Não demorou para que Sua Majestade ficasse fascinado por aqueles estranhos parchemanos, insistindo que eu começasse um estudo sobre sua linguagem e sociedade. Admito que minha intenção original era expô-los como algum tipo de fraude. Contudo, quanto mais nós aprendíamos, mais percebi como havia sido errôneo a minha avaliação original. Shallan batucou o dedo na página pensando. Então puxou um volume grosso chamado Rei Gavilar Collin, uma biografia, publicada pela viúva de Gavilar na Havane 2 anos antes. Shallan folheou pelas páginas buscando um parágrafo específico. Meu marido era um excelente rei, um líder inspirador, um duelista inigualável e um gênio tático no campo de batalha. Mas não possuía um único dedo de erudição na sua mão direita. Ele nunca mostrou interesse no registro de Gran Tormentas, entediava-se com conversas sobre ciência e ignorava fabriais, a menos que possuísse um óbvio uso bélico. Era um homem feito segundo o clássico ideal masculino. Por que ele estava tão interessado neles? Disse Shallan em voz alta. Indagou Jasnah. O rei Gavilar, respondeu Shallan. Sua mãe insiste na biografia que ele não era um erudito. Verdade. Mas ele estava interessado nos Parchindianos, continuou Shallan, mesmo antes de saber das espadas fractais. De acordo com o relato de Maten, ele queria saber sobre seu idioma, sua sociedade, sua música. Isso era só um disfarce para fazer com que ele parecesse mais erudito para futuros leitores? Não, disse Jasnah, baixando seu próprio livro. Quanto mais ele permanecia nas colinas devolutas, mais fascinado ele ficava pelos Parchindianos. Então há uma discrepância. Por que um homem que antes não se interessava por erudição subitamente ficou tão obcecado? Sim, também já me perguntei sobre isso. Mas às vezes as pessoas mudam. Quando ele voltou, fiquei encorajada pelo seu interesse. Passamos muitas noites falando sobre suas descobertas. Foi uma das poucas vezes que realmente senti-me conectado ao meu pai. Shallan mordeu o lábio. Jasnah, por que a senhora mandou que eu pesquisasse esse evento? A senhora viveu a situação. Já sabe qualquer coisa que eu esteja descobrindo. Sinto que uma perspectiva nova pode ser útil. Jasnah pousou o livro olhando para Shallan. Não quero que encontre respostas específicas. Em vez disso, espero que note detalhes que eu perdi. Você está vendo como a personalidade de meu pai mudou durante esses meses, e isso significa que está indo fundo. Acredite ou não, poucas pessoas pegaram a discrepância que você acabou de observar. Embora muitos tenham notado as mudanças posteriores, depois que ele voltou a colinar. Mesmo assim, é um tanto estranho estudar esse assunto. Talvez eu ainda esteja influenciada pelas ideias das minhas tutoras de que só os clássicos são uma área de estudo apropriada para jovens damas. Os clássicos têm seu lugar e, ocasionalmente, recomendaria você obras clássicas, como fiz no seu estudo de moralidade. Mas quero que tais tangentes sejam complementares aos seus projetos atuais. Esses devem ser o foco, e não enigmas históricos há muito perdidos. Shallan assentiu. Mas, Jasnah, a senhora não é uma historiadora? Esses enigmas históricos há muito perdidos não são o prato principal do seu campo? Sou uma viriste italiana, replicou Jasnah. Nós buscamos respostas no passado, reconstruindo o que realmente aconteceu. Para muitos, escrever uma história não é tratar da verdade, mas apresentar a imagem mais lisonjeira de si mesmo e dos seus motivos. Minhas irmãs e eu escolhemos projetos que consideramos mal compreendidos ou representados erroneamente e, ao estudá-los, esperamos compreender melhor do presente. Por que então está gastando tanto tempo pesquisando contos folclóricos
e procurando espíritos malignos. Não. Jasna estava procurando algo real. Algo tão importante que a fizera partir das planícies quebradas e da luta para vingar seu pai. Ele pretendia fazer algo com aqueles contos folclóricos e, de algum modo, a pesquisa de Shallan fazia parte do seu plano. Isso a deixava empolgada. Era o tipo de coisa que sempre quisera fazer desde criança, pesquisando os poucos livros do pai, frustrada por ele ter afugentado mais outra tutora. Ali, com Jasna, Shallan era parte de alguma coisa, e conhecendo Jasna, era parte de algo grande. E ainda assim o navio de Tosbeck chega amanhã de manhã. Vou partir. Preciso começar a reclamar. Preciso convencer Jasna de que tudo isso foi muito mais difícil do que eu tinha previsto, de modo que quando eu partir ela não se surpreenda. Preciso chorar, ter um ataque, desistir. Preciso... O que é Uritiro? Indagou Shallan em um impulso. Para sua surpresa, Jasna respondeu sem hesitação. Dizia-se que Uritiro era o centro dos Reinos de Prata, uma cidade com 10 tronos, um para cada rei. Era a cidade mais majestosa e importante de todo o mundo. É mesmo? Por que nunca ouvi falar dela antes? Porque foi abandonada mesmo antes dos Radiantes Perdidos se voltarem contra a humanidade. A maioria das eruditas a considera apenas um mito. Os fervorosos se recusam a tocar no assunto devido à sua associação com os Radiantes e, portanto, com o primeiro grande fracasso do vorinismo. Muito do que sabemos sobre a cidade vem de fragmentos de trabalhos perdidos citados pelos eruditos clássicos. Muitas dessas obras clássicas sobreviveram apenas em pedaços. De fato, a única obra completa de que temos daqueles tempos é O Caminho dos Reis, e isso apenas devido ao esforço de Van Liao. Shallan sentiu lentamente. Se houvesse ruínas de uma antiga e magnífica cidade oculta em algum lugar, Natanatan, que é inexplorada, selvagem, tomada por florestas, seria o lugar natural para procurá-las. Uritiro não está em Natanatan. Jasna sorriu. Mas é uma boa especulação, Shallan. Volte aos seus estudos. As armas, disse Shallan. Jasna ergueu uma sobrancelha. Os Parshendianos. Eles tinham belas armas de aço finamente entalhado, mas usavam tambores rústicos de pele com marcas de dedo nas laterais, e viviam em cabanas de pedra e crém. Isso não parece incongruente para a senhora? Falou delas com o luminobre Dalinar através da telepena. Falei. O que eram os esvaziadores? Agora que Jasna estava de fato respondendo perguntas, talvez ela dissesse. O que eles eram de verdade? Jasna estudou-a com uma expressão curiosa. Ninguém sabe ao certo. Sim, certamente descreveria esse como um fato estranho. Sim, certamente descreveria esse fato como estranho. Então, garanto a você, Shallan, que a cidade não está lá. Mas a senhora está interessada nas planícies quebradas. Falou delas com o luminobre Dalinar através da telepena. Falei. O que eram os esvaziadores? Agora que Jasna estava de fato respondendo perguntas, talvez ela dissesse. O que eles eram de verdade? Jasna estudou-a com uma expressão curiosa. Ninguém sabe ao certo. A maioria das eruditas os considera como Uritiro, simples mitos, enquanto os teólogos os aceitam como contrapartes do Todo-Poderoso. Monstros que viviam nos corações dos homens, assim como o Todo-Poderoso costumava viver. Mas... Volte aos seus estudos, menina, ordenou Jasna, erguendo seu livro. Talvez falemos disso em outro momento. As palavras foram ditas com um tom definitivo.
Shallan mordeu o lábio, contendo-se para não dizer algo indelicado, apenas para atrair Jasna de volta à conversa. Ela não confia em mim, pensou. Talvez com boa razão. Você está partindo. Shallan disse novamente a si mesma. Amanhã. Vai navegar para longe de tudo isso. Mas isso significava que tinha menos de um dia restante. Mais um dia no grandioso Palaneu. Mais um dia com todos aqueles livros, todo aquele poder e conhecimento. Preciso de uma cópia da biografia que Tifandor fez do seu pai, disse Shallan, cutucando os livros. Todo mundo faz referência a ela. Está em um dos andares inferiores, respondeu Jasna despreocupadamente. Talvez eu consiga achar o número do índice. Não precisa, disse Shallan, se levantando. Vou procurá-la. Preciso da prática. Como preferir, disse Jasna. Shallan sorriu. Sabia exatamente onde estava o livro, mas fingir que estava procurando por ele daria a ela algum tempo longe de Jasna. E durante esse período, poderia ver o que conseguiria descobrir sobre os esvaziadores por conta própria. 2 horas depois, Shallan estava sentado em uma mesa abarrotada de livros, em uma das salas de um andar inferior do Palaneu, seu lampião de esfera iluminando uma pilha de volumes escolhidos apressadamente, nenhum dos quais se mostrara de muita utilidade. Parecia que todo mundo sabia alguma coisa sobre os esvaziadores. Pessoas em áreas rurais falavam deles como criaturas misteriosas que apareciam à noite, roubando dos desafortunados e punindo os tolos. Esses esvaziadores pareciam mais maliciosos do que malignos. Mas então aparecia alguma história sobre esvaziadores tomando a forma de um viajante perdido que, depois de receber a generosidade de um lavrador de Taleu, assassinava a família inteira, bebia seu sangue e depois escrevia símbolos sinistros nas paredes usando cinza negra. Contudo, a maioria das pessoas nas cidades via os esvaziadores como espíritos que espreitavam à noite, um tipo de esplêndido maligno que invadia os corações dos homens e os obrigava a realizar atos horríveis. Quando um homem bom era tomado pela raiva, isso era obra de um esvaziador. Eruditos riam de todas essas ideias. Narrativas históricas reais, pelo menos as que encontrou às pressas, eram contraditórias. Os esvaziadores eram habitantes da danação? Se era esse o caso, a danação não estaria agora vazia, já que os esvaziadores haviam conquistado os salões tranquilinos e expulsado a humanidade para Roshar? Eu devia ter imaginado que seria difícil achar qualquer coisa sólida, pensou Shallan, reclinando-se na sua cadeira. Jaz está pesquisando esse assunto há meses, talvez anos. O que eu esperava encontrar em algumas horas? A única coisa que conseguira com a pesquisa fora aumentar sua confusão. Que ventos errantes teriam levado Jaz naquele tópico? Não fazia sentido. Estudar os esvaziadores era como tentar determinar se as penas de morte existiam ou não. De que adiantava? Balançou a cabeça, empilhando seus livros. Os fervorosos os colocariam de volta nas estantes para ela. Precisava pegar a biografia de Tifandor e voltar à sacada delas. Levantou-se e caminhou até a saída da sala, levando seu lampião na mão livre. Não estava acompanhada de um parchemano. Pretendia levar de volta apenas um livro. Ao chegar à saída, notou que havia outra luz se aproximando da sacada. Logo antes de Shallan chegar, alguém havia passado pelo umbral da porta, segurando um lampião de granada. Cabizal? Perguntou Shallan, surpresa de ver seu rosto jovem pintado de violeta pela luz. Shallan, disse ele. O treinamento de Jasna às vezes é exaustivo, disse Shallan. Então procuro um canto silencioso para relaxar e me recompor. É meu único momento sozinha. Cabizal assentiu, pensativo. Foi melhor? Perguntou ela. Ainda problemático. Você fez uma pausa, mas durante 2 horas? Além disso, lembro que você me contou que o treinamento de Jasna não era tão terrível. Ela teria acreditado, disse Shallan. Jasna acha que é muito mais exigente do que realmente é. Bem, ela é exigente,
Só não me incomoda tanto quanto ela imagina. Muito bem, disse ele. Mas o que você estava fazendo aqui então? Ela mordeu o lábio, fazendo com que ele soltasse uma gargalhada. O que foi? Perguntou o Shala, enrubescendo. Você parece tão danadamente inocente quando faz isso. Eu sou inocente. Não acabou de mentir para mim 2 vezes seguidas? Inocente, como o oposto de experiente. Ela fez uma careta. Senão teriam sido mentiras mais convincentes. Venha, caminhe comigo enquanto pego o Tifandor. Se não nos apressarmos, não vou ter que mentir para Jasna. Muito bem, disse ele, juntando-se a ela e caminhando pelo perímetro do palanel. A pirâmide invertida subia até o teto, muito acima, e as 4 paredes se expandiam para fora de modo inclinado. Os níveis superiores eram mais claros e mais fáceis de enxergar, com pequenas luzes se movimentando pelos corrimões nas mãos dos fervorosos ou eruditos. 57 níveis, disse Shallan. Nem posso imaginar quanto trabalho deve ter sido investido na criação de tudo isso. Nós não o criamos, disse Cabizal. Já estava aqui. Pelo menos o posto principal. Os Kharbrantianos escavaram as salas para os livros. Essa formação é natural? Tão natural quanto cidades como Colinar. Ou se esqueceu da minha demonstração? Não. Mas por que não usou este lugar como um dos seus exemplos? Ainda não encontramos o padrão de areia correto, disse ele. Mas temos certeza de que o próprio Todo-Poderoso fez este lugar como fez as cidades. E os cantores do alvorecer? Perguntou Shallan. O que têm eles? Eles poderiam ter criado este lugar? Ele deu uma risada enquanto chegavam ao elevador. Os cantores do alvorecer não faziam esse tipo de coisa. Eles eram curandeiros, esprinos bondosos enviados pelo Todo-Poderoso para cuidar dos humanos quando fomos forçados a sair dos salões tranquilos. Mais ou menos é o contrário dos esvaziadores. Pode-se dizer que sim. Vamos descer 2 níveis, disse ela ao ascensorista parchemanos. Eles começaram a baixar a plataforma, as roldanas estalando e a madeira tremendo sob seus pés. Se está pensando em me distrair com essa conversa, não vai ter sucesso, disse Cabizal, cruzando os braços e se inclinando contra o corrimão. Fiquei sentado na companhia da sua reprovadora mestra por mais de 1 hora e digo que não foi uma experiência agradável. Acho que ela sabe que ainda pretendo tentar convertê-la. É claro que ela sabe. É Jasna. Ela sabe praticamente tudo. Exceto pelo que ela veio estudar aqui. Os esvaziadores, respondeu Shallan. É isso que ela está estudando. Cabizal franziu o senho. Alguns momentos depois, o elevador parou no andar correto. Os esvaziadores? Disse ele, parecendo curioso. Ela tinha esperado que ele zombasse ou achasse graça. Não, ele é um fervoroso. Cabizal acredita neles. O que eles são? Perguntou Shallan, saindo do elevador. Não muito abaixo, a enorme caverna formava uma ponta. Havia um grande diamante infundido ali, marcando um núcleo. Nós não falamos sobre isso, respondeu Cabizal, acompanhando. Por que não? Você é um fervoroso? Isso faz parte da sua religião. Uma parte impopular. As pessoas preferem ouvir sobre os 10 atributos divinos ou os 10 defeitos humanos. Nós as agradamos porque também preferimos que esse assunto permaneça enterrado no passado. Por quê? Incitou ela. Por quê? Disse ele, suspirando. Lembra nosso fracasso, Shallan. Os devotários, no fundo, ainda são vorinismo clássico. Isso significa que a hierocracia e a queda dos radiantes perdidos são nossa vergonha. Ele levantou o seu lampião violeta. Shallan andava ao seu lado, curiosa, deixando-o falar. Nós acreditamos que os esvaziadores eram reais, Shallan. Um flagelo e uma praga. 100 vezes eles atacaram a humanidade. Primeiro nos expulsando dos salões tranquilinos, depois tentando nos destruir aqui em Roshar. Eles não eram apenas esprenos escondidos sob rochas que apareciam para roubar roupas nos varais.
Eram criaturas de terrível poder destrutivo, forjados na danação, criados a partir do ódio. Por quem? Perguntou Shallan. O quê? Quem os criou? Quero dizer, o Todo-Poderoso não deve ter criado alguma coisa a partir do ódio. Então, quem os criou? Tudo tem um oposto, Shallan. O Todo-Poderoso é uma força do bem. Para equilibrar sua bondade, a Cosmer precisava dos esvaziadores como seu oposto. Então, quanto mais bem o Todo-Poderoso fazia, mais mal ele criava como efeito colateral? De que adianta fazer qualquer coisa boa se isso só cria mais mal? Estou vendo que já continua sua instrução em filosofia. Isso não é filosofia, disse Shallan. É lógica simples. Ele suspirou. Eu não acho que você queira entrar na teologia profunda desse tema. Basta dizer que a bondade pura do Todo-Poderoso criou os esvaziadores. Mas os homens podem escolher o bem sem criar mal, porque, como mortais, têm uma natureza dupla. Assim, a única maneira do bem aumentar na Cosmer é ele ser criado pelos homens. Dessa maneira, o bem pode vir a sobrepujar o mal. Tudo bem, disse ela. Mas essa explicação sobre os esvaziadores não me convence. Pensei que você fosse crente. Eu sou. Mas só porque presto honras ao Todo-Poderoso não significa que vou aceitar qualquer explicação, Cabzal. Pode ser religião, mas ainda tem que fazer sentido. Você não me disse uma vez que não compreendia a si mesma? Bem, sim. E, no entanto, espera ser capaz de compreender as ações exatas do Todo-Poderoso? Os lábios dela se apertaram em uma linha. Certo, tudo bem. Mas ainda quero saber mais sobre os esvaziadores. Ele deu de ombros enquanto ela o guiava até uma sala de arquivos cheia de prateleiras com livros. Contei a você o básico, Shallan. Os esvaziadores eram uma encarnação do mal. Nós lutamos contra eles 99 vezes, comandados pelos arautos e seus cavaleiros escolhidos, as 10 ordens que chamamos de cavaleiros radiantes. Finalmente, veio a Harietian, a última desolação. Os esvaziadores foram expulsos de volta para os salões tranquilinos. Os arautos os seguiram para expulsá-los do céu também, e as épocas dos arautos de Roshar terminaram. A humanidade entrou na Era da Solidão, a Era Moderna. Mas por que tudo do passado é tão fragmentado? Isso foi há milhares e milhares de anos, Shallan, disse Cabzal. Antes da história, antes que os homens soubessem como forjar o aço. Tiveram que nos dar espadas fractais, senão teríamos que lutar com os esvaziadores com bastões. Mas mesmo assim tínhamos os reinos de prata e os cavaleiros radiantes, formados e liderados pelos arautos. Shallan franziu o senho, contando fileiras de prateleiras. Ela parou na fileira correta, entregou seu lampião para Cabzal. Depois caminhou pelo corredor e tirou a biografia da prateleira. Cabzal a seguiu, segurando os lampiões. Deve haver mais coisa, disse Shallan. Senão o Jaza não estaria indo tão fundo. Eu sei por que ela está fazendo isso, disse ele. Shallan encarou. Não percebe? Ela está tentando provar que os esvaziadores não existiram. Quer demonstrar que foi tudo uma invenção dos radiantes. Ele se adiantou e virou-se para encará-la, a luz do lampião se refletindo nos livros de cada lado, fazendo com que seu rosto parecesse pálido. Ela quer provar de uma vez por todas que os devotários e o vorinismo são uma grande fraude. É disso que se trata. Talvez, concordou Shallan pensativa. Parecia fazer sentido. Que objetivo melhor teria uma herege declarada? Minar crenças tolas e refutar a religião. Isso explicava por que Jazz estudava algo tão aparentemente sem importância como os esvaziadores. Se encontrasse as evidências corretas nos registros históricos, ela poderia ser capaz de provar que estava certa. Já não fomos açoitados o bastante? Disse Cabzal com um olhar zangado. Os fervorosos não são uma ameaça para ela. Não somos uma ameaça para ninguém hoje em dia. Não podemos possuir propriedades da nação. Nós somos propriedades. Dançamos de acordo com os caprichos dos senhores da cidade e dos mestres da guerra,
temendo contar-lhes as verdades dos seus pecados por medo de vingança. Somos espinhas brancas sem presas ou garras, e esperam que fiquemos aos pés de nossos mestres tecendo elogios. Mas isso é real. É tudo real. E eles nos ignoram e... Ele parou de repente, olhando para ela, lábios apertados e mandíbula tensa. Shallan nunca vira tal paixão, tal fúria vindo do agradável fervoroso. Nunca imaginaria que ele era capaz disso. Sinto muito, disse ele, dando-lhe as costas, voltando pelo corredor. Está tudo bem, respondeu ela, correndo atrás dele, subitamente deprimida. Shallan esperara descobrir algo mais grandioso, mais misterioso por trás da sigilosa pesquisa de Jasnah. Seria tudo aquilo realmente apenas para provar que o vorinismo era falso? Eles caminharam em silêncio até a sacada, e ali ela percebeu o que tinha que contar para ele. Cabzal, estou indo embora. Ele a encarou, surpreso. Tive notícias da minha família. Não posso falar sobre o assunto, mas não posso mais ficar aqui. É algo relacionado ao seu pai? Por quê? Você ouviu alguma coisa? Só que ele anda recluso ultimamente, mais do que normal. Ela tentou não se retrair. As notícias haviam chegado tão longe. Sinto muito por precisar ir embora de modo tão súbito. Você vai voltar? Eu não sei. Ele evitou seus olhos, inquisitivo. Já sabe quando vai partir? Perguntou ele, em uma voz subitamente tranquila. Amanhã de manhã. Muito bem, então. Pode pelo menos me fazer a honra de me desenhar? Você nunca me deu um retrato, embora tenha feito o desenho de muitos outros fervorosos. Surpresa, ela percebeu que era verdade. Apesar do tempo que passaram juntos, nunca traçara um desenho de Cabzal. Ela levou a mão livre à boca. Me desculpe. Ele pareceu surpreso. Não estou reclamando, Shallan. Na verdade, não é tão importante. Sim, é sim, respondeu ela, agarrando a mão dele e puxando-a pela passagem. Deixei meu material de desenho lá em cima. Venha. Ela seguiu com ele apressadamente até o elevador, instruindo os parchemanos a subirem. Enquanto o elevador ascendia, Cabzal olhou para a mão dela na dele e Shallan soltou rapidamente. Você é uma mulher muito desconcertante, disse ele, tenso. Eu avisei. Ela apertou o livro encontrado ao peito. Você não disse que me entendia perfeitamente? Eu retiro essa declaração, ele a encarou. Está realmente indo embora? Shallan assentiu. Sinto muito, Cabzal. Eu não sou quem você acha que eu sou. Acho que você é uma mulher linda e inteligente. Bem, a parte de ser mulher está certa. Seu pai está doente, não está? Ela não respondeu. Entendo que você queira voltar para estar com ele, continuou Cabzal. Mas certamente não vai abandonar seu aprendizado para sempre. Você vai voltar a Jasnah. E ela não vai permanecer em Kharbrandt para sempre. Jasnah está pulando de um lugar para outro constantemente nos últimos 2 anos. Ele olhou adiante, fitando à frente do elevador enquanto subiam. Logo teriam que se transferir para outro elevador para serem transportados até o próximo grupo de andares. Eu não devia ter passado o tempo com você, disse ele finalmente. Os fervorosos superiores me acham distraído demais. Não gostam quando um de nós começa a olhar para fora do fervor. O seu direito de cortejar é garantido. Nós somos propriedades. Um homem pode ter direitos garantidos e, ao mesmo tempo, ser desencorajado de exercê-los. Tenho evitado o trabalho, desobedeci aos meus superiores. Ao cortejar você, também cortejei problemas. Não pedi que fizesse nada disso. Tampouco me desencorajou. Ela não tinha resposta para isso, a não ser um sentimento de preocupação crescente. Um toque de pânico, um desejo de fugir e se esconder. Durante seus anos de quase solidão na casa do pai, ela nunca sonhou com um relacionamento como aquele. É isso que está acontecendo? Ela pensou.
o pânico aumentando. Um relacionamento? Suas intenções ao ir para Carbrandt pareciam tão claras. Como chegar ao ponto onde se arriscava a partir o coração de um homem? E, para sua vergonha, ela admitia que sentiria mais falta da pesquisa do que de Cabizal. Era uma pessoa horrível por se sentir assim? Gostava dele. Ele era agradável e interessante. Cabizal a encarou, um olhar cheio de anseios. Ele parecia pai das tempestades. Ele realmente parecia apaixonado por ela. Ela também não devia estar se apaixonando por ele? Não achava que estivesse se apaixonando. Só estava confusa. Quando alcançaram o topo do sistema de elevadores do Palanel, ela praticamente correu para o véu. Cabzal a seguiu, mas eles precisavam pegar outro elevador até a saleta de Jasna, e logo ela estava novamente presa com ele. Eu poderia ir junto, disse Cabzal em voz baixa. Voltar com você para Jaquevet. O pânico de Shallan aumentou. Ela mal o conhecia. Sim, haviam conversado frequentemente, mas raramente sobre coisas importantes. Se ele deixasse o fervor, seria rebaixado ao 10º dan, quase tão baixo quanto olhos escuros. Não teria dinheiro ou casa, e estaria em uma situação quase tão ruim quanto a da sua família. Sua família. O que seus irmãos diriam se ela levasse um estranho para casa? Outro homem para se tornar parte dos seus problemas e conhecedor dos seus segredos? Posso ver pela sua expressão que essa não é uma opção, disse Cabizal. Parece que interpretei errado algumas coisas muito importantes. Não, não é isso, respondeu Shallan rapidamente. É só que... Ah, Cabizal, como você espera compreender minhas ações quando nem mesmo eu consigo entendê-las? Ela tocou o braço dele, virando-o para si. Fui desonesta com você e com Jasna. E, o que é mais irritante, comigo mesma. Sinto muito. Ele deu de ombros, obviamente tentando fingir indiferença. Pelo menos vou conseguir um retrato, não vou? Ela assentiu enquanto o elevador finalmente tremia até parar. Caminhou pelo corredor escuro, seguida por Cabizal com os lampiões. Jasna fitou-a cuidadosamente enquanto Shallan adentrava a saleta, mas não perguntou por que demorara tanto. Shallan percebeu que estava ruborizada enquanto coleava seu material de desenho. Cabizal hesitou no umbral da porta. Ele deixara uma cesta de pão e geleia na mesa, ainda coberta com um pano. Jasna não a tocara, embora ele sempre oferecesse um pouco para ela como uma oferta de paz. Sem geleia, que Jasna detestava. Onde devo me sentar? Perguntou Cabizal. Só fique aí de pé, instruiu Shallan, sentando-se, apoiando seu caderno de desenho contra as pernas e segurando-a com a mão segura coberta. Ela olhou para ele, encostado com a mão contra o batente da porta. Cabeça raspada, trajando uma túnica cinza claro, mangas curtas, faixa envolvendo a cintura, olhos confusos. Ela piscou, capturando uma lembrança. Então começou a desenhar. Foi uma das experiências mais constrangedoras da sua vida. Ela não disse a Cabizal que ele podia se mover, então ele manteve a pose. Não falou nada. Talvez tivesse pensado que se estragaria a imagem. Shallan percebeu que sua mão estava tremendo enquanto desenhava, muito embora, felizmente, tenha conseguido conter as lágrimas. Lágrimas, ela pensou, fazendo as linhas finais da parede ao redor de Cabizal. Por que eu deveria chorar? Não fui eu que acabou de ser rejeitada. Por que minhas emoções não podem fazer sentido de vez em quando? Aqui, disse ela, soltando a página e estendendo-a. Vai borrar, a menos que eu as pulverize com laque. Cabizal hesitou, então andou até ela, tomando o desenho com dedos reverentes. É maravilhoso, sussurrou ele. Então levantou os olhos e correu até seu lampião, abrindo e retirando o brom de granada do seu interior. Aqui, disse ele, oferecendo o brom. Pagamento. Não posso aceitar.
para começar, não é seu. Como um fervoroso, qualquer coisa que Cabizal carregasse pertencia ao rei. Por favor, insistiu Cabizal. Quero lhe dar alguma coisa. O retrato é um presente, disse ela. Se você me pagar, deixará de ser um presente. Então vou encomendar outro, respondeu ele, pressionando a esfera brilhante nos dedos dela. Vou levar o primeiro desenho de graça, mas faça outro para mim, por favor. Uma imagem de nós dois juntos. Ela hesitou. Raramente desenhava a si mesma. Parecia estranho. Tudo bem. Ela pegou a esfera, depois furtivamente guardou-a na sua bolsa segura ao lado do transmutador. Era um pouco estranho carregar algo tão pesado ali, mas se acostumara ao volume e peso. Jasna, tem um espelho? A mulher suspirou de modo audível, obviamente incomodada pela distração. Ela procurou nas suas coisas e tirou um espelho. Cabizal foi pegá-lo. Segure ao lado da sua cabeça, pediu Shallan, para que eu possa ver a mim mesma. Ele caminhou de volta até ela e obedeceu, parecendo confuso. Mova o ângulo um pouco para o lado, disse Shallan. Muito bem, aí. Ela piscou, capturando na sua mente a imagem do próprio rosto ao lado da dele. Sente-se, não preciso mais do espelho. Só o queria como referência. Por algum motivo, colocar meu rosto na cena que quero desenhar me ajuda. Vou me desenhar sentado ao seu lado. Ele baixou o espelho e Shallan começou a trabalhar, usando o desenho para distrair-se de suas emoções conflitantes. Culpa por não ter sentimentos tão fortes por Cabizal quanto os dele por ela, mas tristeza porque não voltaria a vê-lo. E, acima de tudo, a ansiedade em relação ao transmutador. Desenhar a si mesma ao lado dele era um desafio. Trabalhou furiosamente, misturando a realidade de Cabizal sentado a uma ficção dela mesma, no seu vestido com flores bordadas, sentada com as pernas de lado. O rosto no espelho tornou-se seu ponto de referência, e ela construiu sua cabeça ao redor dele. Estreito demais para ser belo, com cabelo claro demais, bochechas marcadas com sardas. O transmutador, ela pensou. Permanecer em Kharbrandt com ele é um perigo, mas partir é perigoso também. Será que há uma terceira opção? E se eu o enviasse? Ela hesitou, o lápis de carvão pairando sobre o desenho. Ousaria enviar o Fabrial, embalado, entregue a Tosbeck em segredo, de volta para Jaqueved sozinho? Não teria mais que se preocupar em ser incriminada se ela mesma ou seu quarto fossem revistados, embora quisesse destruir todas as imagens que desenhara de Jasna com o transmutador. E ela não arriscaria que suspeitassem dela por ter sumido quando Jasna descobrisse que seu transmutador não funcionava. Ela continuou desenhando, cada vez mais mergulhada em pensamentos, deixando os dedos trabalharem. Se enviasse o transmutador sozinho, poderia continuar em Kharbrandt. Era uma perspectiva maravilhosa e tentadora, mas que aumentava a confusão dos seus sentimentos. Ela havia se preparado por tanto tempo para partir. O que ela faria com Cabizal? E Jasna? Poderia Shallan realmente permanecer ali, aceitando a instrução de Jasna depois do que fizera? Sim, pensou Shallan. Sim, eu poderia. A veemência daquela emoção a surpreendeu. Suportaria a culpa, um dia após o outro, se isso significasse continuar a aprender. Era algo terrivelmente egoísta da parte dela, algo que a envergonhava, mas aguentaria por mais algum tempo, pelo menos. Em algum momento teria que voltar, claro. Não poderia deixar seus irmãos encararem os perigos sozinhos. Eles precisavam dela. Egoísmo seguido por coragem. Estava quase tão surpresa pelo último sentimento quanto pelo primeiro. Não costumava associar nenhum dos dois à sua pessoa, mas estava começando a perceber que ela não sabia quem era. Não antes de deixar Jaqueved tudo que era familiar, tudo o que esperavam que fosse.
O ato de desenhar tornou-se cada vez mais intenso. Ela terminou as figuras e deu início ao fundo. Linhas rápidas e fortes tornaram-se o chão e o arco atrás. Um borrão escuro rabiscado para a lateral da mesa, formando uma sombra. Linhas finas e nítidas para o lampião pousado no chão. Linhas amplas e tênues para formar as pernas e roupas da criatura parada atrás. Shallan gelou e os dedos traçando uma linha involuntária de carvão, se afastando da figura que desenhara diretamente atrás de Cabizal. Uma figura que não estava realmente ali. Uma figura com um símbolo nítido e anguloso pairando acima de sua gola, em vez de sua cabeça. Shallan se levantou, jogando para trás a cadeira, o caderno e o lápis de carvão agarrados em sua mão livre. Shallan, disse Cabizal, erguendo-se também. Ela fizera de novo. Por quê? A paz que começara a sentir durante o desenho evaporou-se um instante e seu coração começou a acelerar. As pressões retornaram. Cabizal, Jasnah, seus irmãos, decisões, escolhas, problemas. Está tudo bem? Perguntou Cabizal, dando um passo na sua direção. Sinto muito. Eu cometi um erro. Ele franziu o senho. Do outro lado, Jasnah levantou o rosto com uma ruga na testa. Está tudo bem, disse Cabizal. Olha aqui, vamos comer um pouco de pão e geleia. Podemos nos acalmar e então você termina o desenho. Não me importo com uma... Preciso ir embora, cortou o Shallan, sentindo-se sufocada. Sinto muito. Ela passou pelo fervoroso aturdido, fugindo apressada da saleta, evitando o lugar onde estava a figura no seu desenho. O que havia de errado com ela? Correu até o elevador, pedindo que os parchemanos a levassem para baixo. Ela olhou sobre o ombro. Cabizal estava no corredor procurando por ela. Shallan alcançou o elevador, o caderno de desenho agarrado na mão, o coração acelerado. Fique calma, pensou, se recostando contra o corrimão de madeira do elevador, enquanto os parchemanos começavam a baixá-la. Ela olhou para o desembarcadouro vazio acima dela e percebeu que estava piscando, memorizando a cena. Começou a desenhar de novo. Desenhou com movimentos concisos o bloco apoiado no braço seguro. Para a iluminação, tinha apenas 2 esferas bem pequenas de cada lado, onde as cordas esticadas se tremiam. Ela se moveu sem pensar, só desenhando, olhando para cima. Baixou os olhos para ver o que havia desenhado. 2 figuras estavam no desembarcadouro acima, vestindo túnicas retas demais, como tecido feito de metal. Estavam inclinadas para baixo, assistindo sua partida. Ela olhou para cima novamente. O desembarcador estava vazio. O que está acontecendo comigo? Pensou com um horror crescente. Quando o elevador chegou ao térreo, ela saiu desagitadamente, as saias voaçando. Praticamente correu até a saída do véu, hesitando junto ao portão, ignorando os criados mestres e fervorosos que a olhavam, confusos. Para onde ir? O suor escorria por seu rosto. Para onde fugir quando se estava enlouquecendo? Ela se misturou à multidão na caverna principal. Era fim de tarde, e a saída para o jantar já começara. Servos levando carrinhos de refeição, olhos claros indo para seus aposentos, eruditas caminhando com as mãos unidas às costas. Shallan passou correndo entre eles, o cabelo se soltando do coque, o grampo caindo na pedra com um som agudo. As mechas vermelhas soltas escorriam pelas costas. Chegou ao corredor que levava aos seus aposentos, ofegante, desgrenhada, e olhou para trás. Entre o fluxo de tráfego deixaram uma trilha de pessoas olhando para ela, confusas. Quase a contragosto, ela piscou e capturou uma lembrança. Levantou novamente o bloco, agarrando o lápis de carvão com dedos úmidos, rapidamente esboçando a cena da caverna apinhada. Só traços tênues.
Homens feitos de linhas, mulheres feitas de curvas, paredes de rochas inclinadas, chão acarpetado, lampejos de luz dos lampiões de esferas nas paredes. E 5 figuras com cabeças de símbolos em preto, com túnicas e mantos excessivamente rígidos. Cada uma tinha um símbolo diferente, torcido e desconhecido, pairando acima de um torso sem pescoço. As criaturas se mesclavam à multidão, invisíveis, como predadores, concentrados em Shallan. Estou só imaginando coisas, tentou dizer a si mesma. Estou sobrecarregada, com muitas preocupações. Será que eles representavam sua culpa? A tensão de trair Jaz e mentir para Kabzal? As coisas que fizera antes de deixar Jaquevet? Ela tentou ficar parada ali, esperando, mas seus dedos se recusaram a ficar quietos. Ela piscou, então começou a desenhar em uma nova folha. Acabou com a mão trêmula. As figuras estavam quase a alcançando, suas não cabeças angulosas pendendo horrivelmente do lugar onde deveriam estar seus rostos. A lógica preveniu que ela estava tendo uma reação exagerada, mas, independentemente do que dizia a si mesma, não conseguia acreditar. As criaturas eram reais e estavam vindo atrás dela. Saiu em disparada, surpreendendo vários servos que estavam se aproximando para oferecer ajuda. Ela correu, os pés com os chinelos deslizando pelos tapetes do corredor, e por fim chegou à porta dos aposentos de Jasna. Com o caderno de desenho debaixo do braço, ela destrancou-o com os dedos trêmulos. Depois entrou e fechou a porta com força atrás de si. Trancou a porta novamente e correu até seu quarto. Bateu essa porta também, depois se virou, recuando. A única luz no aposento vinha de 3 marcos de diamantes na taça de cristal na sua mesa de cabeceira. Ela subiu na cama, depois recuou o máximo que podia da porta, até estar contra a parede, respirando ruidosamente. Ainda tinha o bloco debaixo do braço, embora houvesse perdido o carvão. Havia outros na sua cabeceira. Não faça isso. Apenas fique sentada e se acalme. Sentia um arrepio crescente, um terror que só aumentava. Ela precisava saber. Moveu-se para pegar o carvão, então piscou e começou a desenhar seu quarto. Teto primeiro, 4 linhas retas, depois as paredes, linhas nos cantos. Seus dedos continuavam se movendo, desenhando, ilustrando o próprio caderno que estava diante dela, a mão segura coberta apoiando-o por trás. E então continuou, até os seres de pé ao redor dela. Símbolos distorcidos sem conexão com os ombros assimétricos. Aquelas não cabeças possuíam ângulos irreais que se misturavam de maneiras insólitas e impossíveis. A criatura na sua frente estava estendendo dedos lisos demais na direção de Shallan, apenas centímetros do lado direito do bloco. Ah, pai das tempestades, pensou Shallan, o lápis de carvão parando. O quarto estava vazio, mas na folha havia uma imagem cheia de figuras em túnicas. Elas estavam perto bastante para que Shallan pudesse sentir sua respiração, caso elas respirassem. Havia uma brisa gelada no quarto. De modo hesitante, apavorada, mas incapaz de se impedir, Shallan deixou cair o lápis e levantou a mão livre para a direita. E sentiu alguma coisa. Então ela gritou, pulando para ficar de pé na cama, soltando o caderno e se encostando contra a parede. Antes que pudesse conscientemente pensar no que estava fazendo, começou a lutar com a manga, tentando extrair o transmutador. Era a única coisa que tinha que se assemelhava a uma arma. Não, aquilo era uma estupidez. Ela não sabia como usá-lo. Estava indefesa. Exceto... Raios, ela pensou desesperada. Não posso usar aquilo. Eu me prometi. Ela iniciou o processo mesmo assim. 10 batimentos cardíacos para manifestar o fruto de seu pecado, os proventos do seu ato mais horrível.
foi interrompida no meio do processo por uma voz insólita, mas distinta. O que você é? Ela levou a mão ao peito, perdendo o equilíbrio na cama macia, caindo de joelhos num lençol amarrotado. Estendeu uma mão para o lado, se apoiando na mesa de cabeceira, os dedos tocando o grande cálice de vidro. O que eu sou? Sussurrou ela. Uma mulher apavorada. Isso é verdade. O quarto se transformou ao seu redor. A cama, a mesa de cabeceira, seu caderno, as paredes, o teto. Tudo pareceu estalar, se transformando em pequenas esferas de vidro escuro. Ela se viu em um lugar com um céu escuro e um estranho pequenino sol branco que pendia no horizonte, longe demais. Shallan gritou ao perceber que estava no ar, caindo de costas em uma chuva de contas. Chamas pairavam ali perto. Dezenas, talvez centenas, como a ponta de velas flutuando e se movendo ao vento. Ela atingiu alguma coisa. Um mar escuro e sem fim, mas que não era molhado. Era feito de pequenas contas, um oceano inteiro de minúsculas esferas de vidro. Elas emergiram ao seu redor, movendo-se em uma ondulação. Shallan arfou, sacudindo os braços, tentando permanecer na superfície. Você quer que eu mude? Uma voz calorosa indagou em sua mente, distinta e diferente do sussurro frio que ouvira antes. Era profunda e ressonante e transmitia uma sensação de grandidade. Parecia vir da sua mão, e ela percebeu que estava segurando algo. Uma das contas. Beldada dos infernos. O movimento do oceano de vidro ameaçava arrastá-la para baixo. Ela chutava desesperadamente, de algum modo conseguindo se manter na superfície. Estou como estou há muito tempo, disse a voz calorosa. Durmo tanto. Eu vou mudar. Dê-me o que você tem. Eu não sei do que você está falando. Por favor, me ajude. Eu vou mudar. Ela subitamente sentiu frio, como se estivesse sugando seu calor. Gritou quando a conta nos seus dedos a ardeu subitamente. Deixou-a cair no momento em que a ondulação do oceano puxou-a para baixo, contas rolando umas sobre as outras com um suave tinido. Ela caiu para trás e atingiu sua cama de volta ao seu quarto. Ao lado, a taça em sua mesa de cabeceira derreteu. O vidro se transformando em líquido vermelho, deixando cair as 3 esferas no topo inundado do móvel. O líquido vermelho escorreu pelos lados da mesa, pingando no chão. Shallan recuou, horrorizada. O cálice fora transformado em sangue. No susto, ela esbarrou na mesa de cabeceira, fazendo-a tremer. Uma jarra d'água estivera vazia da taça. Seu movimento a derrubou, jogando-a ao chão. Ela se quebrou no piso de pedra, respingando no sangue. Isso foi uma transmutação, ela pensou. Havia transformado o cálice em sangue, que era uma das 10 essências. Levou a mão à cabeça, fitando o líquido rubro que se espalhava em uma poça no piso. Parecia haver uma grande quantidade dele. Estava tão atordoada. A voz, as criaturas, o mar de contas de vidro e o céu frio e tenebroso. Tudo acontecera tão rápido. Realizei uma transmutação, ela percebeu novamente. Consegui. Será que aquilo tinha algo a ver com as criaturas? Mas começou a vê-las nos seus desenhos antes mesmo de roubar o transmutador. Como? O quê? Ela olhou para a mão segura e para o transmutador escondido na bolsa segura dentro da sua manga. Eu não o coloquei na mão, ela pensou, mas usei-o mesmo assim. Shallan. Era a voz de Jasnah. Bem do lado de fora do quarto. A princesa devia tê-la seguido. Shallan sentiu uma pontada de pânico ao ver um fio de sangue vazando na direção da porta. Estava quase lá e logo passaria por baixo da fresta. Por que tinha que ser sangue?
Enojada, ela saltou para o chão, as chinelas se empapando do líquido vermelho. Shallan, insistiu Jasna, a voz mais próxima. Que som foi esse? Shallan olhou desesperada para o sangue, então para o caderno, cheio de imagens de estranhas criaturas. E se eles tiveram algo a ver com a transmutação? Jasna os reconheceria. Havia uma sombra debaixo da porta. Ela entrou em pânico, guardando o caderno no baú. Mas o sangue, aquilo a entregaria. Era tanto sangue que só uma ferida grave poderia ser a causa. Jasna veria. Ela saberia. Sangue fora de lugar? Uma das 10 essências? Jasna ia saber que o Shallan havia feito. Um pensamento lhe ocorreu. Não era uma ideia brilhante, mas era uma saída. E a única coisa que conseguiu pensar. Ela ficou de joelhos e agarrou um caco da garrafa d'água quebrada na sua mão, segura por cima do tecido da manga. Respirou fundo e puxou para cima da a manga esquerda. Então usou o vidro para fazer um corte superficial na pele. No pânico do momento, ela mal sentiu a dor. O sangue brotou. Enquanto a maçaneta virava e a porta se abria, Shallan deixou o caco de vidro cair ao seu lado. Ela fechou os olhos, fingindo desmaiar. A porta se abriu abruptamente. Jasna arfou e imediatamente gritou pedindo ajuda. Ela correu até Shallan, agarrando seu braço e colocando pressão na ferida. Shallan balbuciou como se mal estivesse consciente, agarrando sua bolsa segura e o transmutador lá dentro, com a mão segura. Eles não iam abri-la, iam. Ela colocou o braço junto ao peito, encolhendo-se silenciosamente, enquanto mais pegadas e gritos ressoavam. Servos e parchemanos correndo para o quarto, Jasna pedindo socorro. Isso não vai terminar bem, pensou Shallan. Só um pequeno aviso, pessoal. Tive um monte de problema na gravação disso aqui. O computador travou umas 2 vezes aí, então se o áudio estiver picotado, me avisa nos comentários aí que talvez tenha que regravar esse capítulo.